João capítulo 8. O Felipe está colocando lá no telão, está tudo certo. Está gravando ali também? Já? Esses meninos é esperto, né, gente? Ligeiro, a gente nem vê nada. Eles vão lá e mexe com os dedos e está tudo certo, né? João capítulo 8, versículo de número 1 a seguir. Está escrito assim, irmão, preste atenção. Talvez a minha tradução é diferente da que foi colocada ali no telão, mas está tudo certo. Diz assim: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso dizia eles, tentando-o para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. E ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitou-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Amém? Senhor, obrigado pela leitura da palavra que o Senhor nos permite ter nessa noite. Graças te damos, em nome do Senhor Jesus. Eu oro para que o Espírito Santo use a palavra para ministrar em cada coração que está aqui nesse momento, para que nós possamos, ó Deus, alimentar a nossa alma, o nosso espírito, e a gente possa sair daqui hoje fortalecido no Senhor, para continuar fazendo a tua vontade. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus, tanto para esses que estão aqui, ó Deus, quanto para aqueles também que vão estar tendo acesso a essa mensagem pela internet, que o Senhor possa tocar a vida dessas pessoas de uma forma poderosa, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, agora há pouco eu falei do anúncio da nossa festa do dia 10, né? E o tema da minha mensagem é exatamente sobre a nossa festa. Eu quero salvar mais um. Amém? Você quer salvar mais um? Um amigo, um parente, um vizinho, colega de trabalho, né? Você quer salvar mais um? Glória a Deus, quer mesmo? Então, eu quero usar essa palavra para falar a respeito disso. Eu quero salvar mais um. Mas a quem eu devo salvar? É importante a gente parar para pensar nisso, né? Para que nós possamos alcançar outras pessoas. A quem eu devo salvar? Se você estivesse num navio, tá? Ou num barco, sei lá, imagina aí com você mesmo. Se você estivesse navegando e tivesse apenas um bote salva-vidas, a qual coubesse lá talvez uma meia dúzia de pessoas, eu acho que cabe mais, mas é só para você parar para pensar. E tivesse nesse mesmo navio que está afundando, pessoas que te fizeram muito bem, e pessoas também
que não fizeram bem para você, quais delas você salvaria? Obviamente, você vai pensar assim: eu salvaria aquele que me fez bem. Lógico, não é verdade? Essa é a coisa mais lógica que a gente possa imaginar. Mas eu quero trazer à nossa memória nessa noite, irmãos, que quando Jesus, ele morreu na cruz, ele não estava escolhendo a quem ele iria salvar. Quando Jesus, ele morreu na cruz, ele estava abrindo as portas para todo tipo de pessoa que quisesse ter acesso ao Pai, pudesse entrar por aquelas portas e serem salvas. Ele não salvou apenas as pessoas que o fizeram bem. Na trajetória de Jesus na terra, existiu pessoas que fizeram bem para ele. Existiu mulheres que foram libertas, as quais serviram a Jesus com as suas riquezas. Está escrito isso na Bíblia, depois você lê. Existiram pessoas que fizeram o bem para Jesus, oferecendo algo para Jesus se alimentar, para ele comer, Existiu pessoas que fez coisas boas para Jesus, mas existiu também aquelas pessoas que não teve um pingo de piedade de Jesus, mesmo quando ele estava morrendo lá na cruz, sangrando até a última gota. Pessoas que não tiveram piedade de Jesus, que ficava fazendo chacota a respeito dele, dizendo para ele que se ele fosse Deus mesmo, por que ele não descia daquela cruz? E as pessoas iriam então acreditar nele. Enfim, todo mundo aqui eu acho que conhece a história e sabe quais acontecimentos tiveram ali, E é interessante, irmãos, que tanto para as pessoas boas, quanto para as pessoas que fizeram coisas ruins a Jesus, a palavra que saiu da boca dele quando ele estava prestes a morrer foi: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. É isso que Jesus falou. Ou seja, com essas palavras, Jesus estava abrindo as portas para todas as pessoas, independente de quem sejam essas pessoas. Jesus estava abrindo as portas para que essas pessoas pudessem ser salvas, pudessem encontrar com Deus. Por isso eu quero falar disso nessa noite, irmãos. Eu preciso salvar mais um, amém? Quantos salvos nós temos aqui nessa noite? Você acredita na sua salvação ou não? Deixa eu ver, de novo, acredita ou não acredita? A salvação que Jesus te deu, então pronto. Então nós, como pessoas salvas, nós precisamos nos esforçar para salvar mais um, amém? Mais um é só modo de falar, viu, irmãos? Que Deus nos use para salvar multidões, tá? Mas se a gente, pelo menos mais um, já vai agradar e já vai alegrar o coração de Deus. Mais um que a gente conseguir arrancar da boca do inferno, já é mais um que nós vamos conseguir ser útil no reino de Deus para levar para o céu. E isso é tudo que Deus espera da igreja dele. Pois foi por esse motivo, e todo mundo aqui sabe disso, foi por esse motivo que Jesus morreu na cruz da forma mais violenta que já existiu em toda a humanidade até os dias atuais. Jesus morreu da forma mais violenta que se possa morrer, para salvar as pessoas. Sabe, eu entendi aqui nesse texto, irmão, quando eu estava lendo e estudando, meditando a respeito, eu aprendi com a narração desses fatos aqui, que não é apenas um Jesus que se colocou diante de pessoas para livrar uma mulher das pedradas
que ela estava prestes a levar na vida dela. Não. Jesus estava se colocando aqui diante dessas pessoas para poder dar o livramento para a vida daquela mulher, dela ir para o inferno. Você já imaginou, irmãos, se nesse episódio aqui dessa mulher adúltera, se Jesus falasse assim para eles: olha, então que se cumpra a lei na vida dela, ela ia morrer na hora. Você entende? Que se cumpra a lei, pois foi isso que os fariseus falaram. Falaram: Jesus, essa aqui foi apanhada no ato, adulterando, e a lei diz que nós devemos apedrejar. Irmãos, eles nem precisavam pedir opinião para Jesus. Eles podiam ter apedrejado aquela pessoa e mandado ela para o inferno. Você entende isso? Então, o que Jesus fez? Jesus, ele se coloca diante daquelas pessoas e diante daquela mulher, para poder livrar aquela mulher do inferno. Irmãos, nós precisamos livrar as pessoas do inferno. Nós somos igreja. Você é a igreja de Cristo. Você não vai livrar uma pessoa do inferno falando assim: olha, vai para a igreja que senão você vai para o inferno. Você não vai livrar, você vai afastar ela de você. Não é assim que a gente fala para os outros, né? A gente fala para as pessoas é sobre o amor de Deus, os propósitos do Senhor, que o Senhor tem para a vida delas. Pastor, mas tem que alertar a respeito do inferno. Tem sim, irmãos. Nós temos que alertar a respeito do inferno, sim. Mas as pessoas, elas não virão para Jesus sem antes conhecer o amor que Jesus tem pela vida delas. Você entendeu isso ou não? Então fale o que Deus colocar no seu coração para você falar. Fale mesmo, tem que falar. Mas fale a respeito do amor, porque o amor está sobre todas as coisas. Você entendeu isso? Aleluia. Então, no fim, irmão, o que prevalece é o amor. E o amor de Jesus, ele consegue ultrapassar as barreiras da prostituição. Você entendeu isso? O amor de Jesus conseguiu aqui nesse episódio ultrapassar as barreiras da lei para salvar uma pessoa que estava no adultério. Foi o amor de Jesus que fez isso. Ultrapassou aquelas barreiras todas. E ele foi lá exatamente para livrar aquela mulher do inferno, não das pedradas. As pedradas, ela já, assim, modo de falar, né? Ela já tinha levado, porque os caras com certeza já tinham xingado ela, humilhado, né? Falado coisas que ela talvez nem merecia estar ouvindo. E às vezes nós agimos dessa forma, né? Como servos de Deus, infelizmente, não devia ser assim, mas às vezes a gente age dessa forma, né? Falamos para as pessoas coisas indevidas, coisas que as pessoas não precisam ouvir, e às vezes aquilo que elas precisam ouvir a respeito do amor de Jesus e da palavra de Deus, às vezes a gente não fala, não é assim? Às vezes a gente usa a nossa boca para criticar, para jogar pedras, né? Para falar coisas indevidas, mas às vezes a gente não usa a nossa boca para declarar sobre as pessoas: olha, você é uma bênção de Deus, você é amado pelo Senhor, você é uma pessoa que Deus permitiu vir nesse mundo para você fazer a diferença, para ser alguém iluminado, cheio do Espírito Santo, para poder alcançar outros. Às vezes a gente não fala esse tipo de coisa, não é verdade? Mas eu creio que Deus vai mudar vai virar essa chave hoje dentro da nossa cabeça, e nós vamos sair daqui declarando o amor de Jesus sobre a vida das pessoas, para a glória de Deus. Amém? A Bíblia diz, em João capítulo 3, versículo 16, esse todo mundo conhece, eu acho, né? Se não conhece, o Felipe põe no telão, você vai conhecer agora. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você entendeu isso ou não?
Agora olhe para mim aqui, preste atenção. Isso não pode ser apenas um versículo que a gente conhece de cor e salteado. Isso tem que ser um estilo de vida na vida da igreja. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então esse amor que Deus amou o mundo, Ele transportou esse amor para sobre a vida da igreja. Amém, irmãos? Quando eu falo igreja, você já sabe, eu não estou falando de 4 paredes, eu estou falando de pessoas. Eu sou igreja, você é igreja, e nós somos responsáveis por transportar o amor de Deus para a vida de outras pessoas. Eu sou responsável por isso, você também é responsável por isso, tá bom? Então, que tal a gente pegar o que a Bíblia nos orienta em João capítulo 3, versículo 16, e a gente não ter isso apenas como um versículo dos mais conhecidos da Bíblia Sagrada? Por que a gente não pega esse versículo e a gente não faz a mesma coisa? Porque quando Deus amou, o que Ele fez? Ele deu. Amém, gente? Ele amou, Ele deu. E às vezes a gente fala que ama, mas quando chega a parte da gente dar alguma coisa, sabe o que acontece? A gente trava. Amar requer preço. Você entendeu isso? Você não ama somente quem te faz o bem. Pelo menos não é assim que a Bíblia ensina. A gente não deve amar somente as pessoas que traz elogio para a gente, né? Ou que faz o bem para a gente. A gente deve amar a todos. A Bíblia é clara, Deus amou o mundo. Amém, gente? Sabe aquelas pessoas lá do outro lado do mundo, lá que amarra as bombas no corpo e explode elas e explode todo mundo que está ao redor delas? Então, Deus amou aquelas pessoas. E a gente vê isso, né? Pela televisão, e a gente fala assim: meu Deus do céu, está encapetado, né? Isso aí é demônio. E é mesmo, irmãos, é demônio mesmo. Sabe por quê? O demônio está fazendo o papel dele. E a pergunta que não quer calar é: a igreja está fazendo o papel dela? E eu estou fazendo o meu papel? Sabe o que nós fazemos, queridos? Nós, como servos de Deus, nós usamos a própria Bíblia para proteger as nossas crenças, e a gente fala assim: ah, mas isso está escrito na Bíblia, e isso tem que acontecer. Irmão, está escrito na Bíblia, mas se a igreja se colocar diante de Deus, para buscar a presença de Deus, Deus muda qualquer situação. A gente lê, irmãos, principalmente no Antigo Testamento, né? Se você não tem o costume de ler, leia, pelo amor de Deus. A Bíblia está aí para a gente ler, estudar, pesquisar a respeito da Bíblia. E há várias passagens da Bíblia Sagrada, quando o povo estava em aperto, quando o povo estava na miséria, sofrendo, o que eles faziam? Eles clamavam a Deus, eles se arrependiam dos seus pecados, confessavam para Deus, e o que Deus fazia? Deus enviava anjos, Deus fazia acontecer, né? E Deus abençoava o povo dele. Você vê isso na vida de Gideão, você vê isso na vida de Moisés, né? Você vê isso na vida de tantos outros profetas, Deus fazendo acontecer. Por quê? Porque um povo se levantou, um povo se arrependeu, um povo confessou diante de Deus, e um povo se colocou ali à disposição do Senhor, para que o Senhor fizesse alguma coisa. Falei de Gideão aqui esses dias para trás, né? Que Gideão venceu com 300 homens, que na verdade os 300 homens, a única coisa que eles fizeram foi quebrar o vaso, não é assim que está escrito lá? Quebrou o vaso, levantou a tocha de fogo e gritou: espada por Deus e espada por Gideão, ou espada pelo Senhor ou espada por Gideão, mesma coisa. E o povo se matou sozinho, irmãos. Deus deu vitória para o povo dele,
sem que o povo fizesse nada. A única coisa que eles fizeram foi isso: quebrou o vaso e levantou a tocha. Só isso. Mas antes disso, o que eles fizeram? Eles buscaram o Senhor. Eles levaram, gritos de adoração, de clamores até o céu, para que o céu pudesse responder à vida deles. Você entende isso? Arrependimento, vida diante do Senhor. Então o que Deus fez? Deus trouxe o livramento, Deus trouxe a abertura para a vida daquelas pessoas, para que elas tivessem a vitória. E hoje, irmãos, às vezes nós somos muito egoístas, nós somos salvos, ou pelo menos nós nos identificamos assim, que já somos salvos e está tudo bem para nós. Sim, irmãos, está tudo bem para nós, porque nós já entendemos isso. Mas Deus, eu acredito que Ele está clamando nessa noite, dizendo para a igreja assim: igreja, acorda, porque eu quero te usar para salvar mais um. Meu Deus, nós precisamos nos abrir para isso, irmãos. Então Deus amou, irmãos, e Deus deu. Atos capítulo 20, versículo 35, o final do versículo diz assim: melhor coisa é dar do que receber. Às vezes nós estamos tão afadigados para receber alguma coisa de Deus, que a gente esquece de dar. É assim ou não é? Às vezes a gente quer: Deus, me dá isso, me dá aquilo outro, faz isso na minha vida, faz isso na minha casa, faz isso por mim. E Deus está lá falando assim: eu vou fazer por você, mas será que dá para você pedir para o outro? Será que dá para você interceder pela vida de alguém? Será que dá para você botar o joelho no chão e falar assim: Senhor, salva aquele lá, o mundo já deu por perdido, né? É drogado, é prostituta, é pessoa que está atolada no vício de alguma coisa, está perdido, o mundo já deu por perdido. Mas olha, Senhor, eu não sou nada, mas eu coloco a minha vida aqui diante do Senhor, pela vida desse alguém. Irmãos, quantos aqui no nosso meio, pessoas que hoje eu não estou vendo aqui, mas quantas pessoas que estão aqui no nosso meio, irmãos, que a gente sabe a história delas, pessoas que estavam perdidas, arruinadas na droga, no crack, viciado, pessoa que estava dado como perdido pelo mundo. Mas o que Deus fez? Foi lá e usou algum de nós e resgatou essa vida. E Deus quer fazer isso de novo, irmão. Deus tem mais um para salvar que está perdido. Então coloque isso no seu coração: melhor coisa é dar do que receber. O que é dar? É um ato de generosidade, virtude de pessoas que se dispõem a sacrificar seus próprios interesses em benefício de outro alguém. Será que a gente está fazendo isso? Sacrificando o nosso próprio interesse para beneficiar outra pessoa, para abençoar outra pessoa. Em nome de Jesus, querido, orar não é perca de tempo. Orar é você ir até o céu em oração, em adoração a Deus, para que Deus do céu possa trazer resposta na terra e salvar a vida das pessoas. É isso, irmãos. E às vezes a gente entende que oração é simplesmente a gente entrar para o nosso quarto. Tudo bem, Jesus ensinou isso, está certo. É só entrar para o nosso quarto e apresentar para Deus o turbilhão de problema que a gente está enfrentando. Irmãos, oração não é só isso. Oração é entrega, oração é sacrifício, oração é quando nós nos desprendemos do que é nosso, para a gente alcançar a vida de outro. É quando a gente entrega aquilo que a gente tem, irmão, por amor à vida de alguém, que não, talvez vai só trazer dor de cabeça para a gente, talvez nunca vai trazer um benefício na vida da gente, mas, irmão, só da gente ver a pessoa na presença de Deus,
sendo salva, isso já é suficiente. Você entendeu isso ou não? Isso já é mais do que suficiente. Quantas dores de cabeça eu já dei para Deus, né? Quantas dores de cabeça você já deu para Deus? E mesmo assim Deus continua insistindo com você, dizendo assim: meu filho, não para não, continua, se esforça, vai. Eu já te salvei, eu já te abençoei, eu já trouxe para você a sua vitória, a sua bênção, eu já fiz por você. Quantas vezes, meus irmãos, nós damos dor de cabeça para Deus, a gente mata Deus de raiva, é ou não é? Eu que o digo, eu mato Deus de raiva. Tem dia que eu olho para mim mesmo e falo assim: meu Deus, se eu fosse o Senhor, eu só estalava o dedo, acabava com tudo, explodia, porque não vale nada isso aqui. Quantas vezes, meus irmãos, já falei isso para Deus? E quantas vezes também eu já ouvi o próprio Espírito Santo falando assim: tudo bem, é isso que você merece, mas não é isso que Deus quer. Você entende? Esse é o meu merecimento, eu entendo dessa forma. O que eu mereço é isso, mas o que Deus tem para mim não é explodir a minha vida e acabar com tudo. O que Deus tem para a minha vida é que eu seja útil para salvar mais um, para alcançar mais alguém, para trazer mais alguém para o reino dele. Irmãos, é tempo, eu e você como igreja, é tempo da gente despertar para essa realidade. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão tirando as suas próprias vidas. Quem sabe aqui nessa noite tem alguém com esse pensamento idiota de tirar a própria vida achando que vai acabar o sofrimento. Meu irmão, não vai acabar o sofrimento. O que acaba o sofrimento na vida de uma pessoa é quando ela encontra com Jesus Cristo. É isso. E se você veio aqui hoje, nessa noite, com esse tipo de pensamento, eu tenho boas notícias para te dar. Entrega a tua vida para Jesus e você nunca mais vai ser o mesmo. A sua vida vai ser transformada para a glória de Deus. E além de tudo, você vai ser salvo, que é a melhor coisa que Deus fez na vida de um ser humano, é trazer ele ao conhecimento da salvação, em nome de Jesus. Sabe, tem gente que é ousado, irmãos, para o mal, infelizmente. Tem gente que é muito ousado. Tem gente que tem tanta ousadia que ele é capaz de dizer assim: eu vou para o inferno, mas eu não perdoo. Pelo amor de Deus. Acho que a pessoa não tem consciência do que é o inferno. Acho que não é possível. A Bíblia diz que lá o bicho não morre, e lá o fogo nunca apaga. Você sabe o que é isso? Na casa da gente o gás acaba, o fogo, o que acontece com o fogo? Cessa, não é assim? Até você trocar o botijão, né? Ele cessa. Mas a Bíblia é clara, irmãos, que lá o fogo não apaga nunca. É sofrimento e ranger de dente. Então a pessoa que diz isso, que prefere ir para o inferno do que perdoar, ou do que fazer o bem para aquele que a machucou, que a feriu, que prefere ir para o inferno, irmão, essa pessoa não sabe o que está falando. O nosso destino não é lá, irmão. O nosso destino é para o reino de Deus, é para a gente morar com Jesus. Então, pelo amor de Deus, vamos pegar o exemplo de Jesus aqui, irmãos. A única pessoa que podia condenar essa mulher adúltera era Jesus, e Jesus não condenou, Jesus não jogou pedra nela, muito pelo contrário, ele se colocou como defensor daquela mulher. Ele foi contra as pessoas que queriam apedrejar aquela mulher. Ele disse assim: olha, quem não tem pecado, mete pedrada nela, chega a lenha. E abaixou a cabeça e continuou escrevendo. Todo mundo fica curioso para saber o que Jesus escrevia, né? Até eu estou. Dia que eu chegar lá, eu quero ver se eu pergunto para ele. Fala: Senhor, o que estava escrito lá no chão, né? Talvez ele vai falar: era seu nome. Estava escrito lá: vou salvar ele no dia
tal, do mês tal, né? Do ano tal. Talvez seria isso, né? Quem sabe era, né, irmãos? A gente não sabe. Mas, queridos, Jesus podia condenar e ele não fez. Sabe por quê? Porque Jesus nunca, embora naquela época ele sendo um ser humano, ele nunca trabalhou com a justiça da terra. E a igreja precisa aprender isso. A justiça humana, ela julga, ela maltrata, ela condena, ela joga pedra, ela critica, né? A justiça humana muitas vezes é necessária, mas em muitas ocasiões a justiça humana ela é perversa e é orgulhosa, porque ela não perdoa. Você entendeu isso ou não? Ela é perversa e ela é orgulhosa, porque ela não perdoa. E Jesus não trabalhava com a justiça humana. Jesus trabalhava com a justiça do céu. Aleluia! E até os dias de hoje, querido, Jesus continua trabalhando com a justiça do céu. Aleluia! A justiça dele aponta só para lá, irmãos. Ela aponta para o reino de Deus. A justiça de Deus aponta para o livramento, tirando as pessoas do inferno. A justiça de Deus, ela sempre dá a chance para a pessoa se reconhecer e voltar para Deus e ser livre do pecado, livre do inferno. Irmão, a justiça de Deus, ela sempre vê o motivo pela qual a pessoa foi criada. A pessoa não foi criada para ser julgada no inferno. A pessoa foi criada para herdar as mansões celestiais. Você entende? Então essa é a justiça de Deus. A justiça de Deus, meus irmãos, é para trazer destino para a vida das pessoas. É para fazer eu e você entender que o nosso destino é o céu. E nós podemos viver esse céu aqui na terra. Você entende isso? Pastor, como que vive o céu na terra? Simples. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, porque o mais Ele fará. Glória a Deus. Entrega a tua vida a Jesus, querido. Você vai viver o céu na terra. Mas pastor, eu não vou passar dificuldade, nem problema. Vai, irmão, você vai passar, mas você vai passar de cabeça erguida. É diferente de uma pessoa que está longe de Jesus. Sabe por quê? Porque a pessoa que está longe de Jesus, ela se dá por entregue. A primeira barreira que levanta na vida dela, ela já vai, não, vou mexer com isso não, é difícil demais. Agora quem tem Jesus é diferente, porque quando a gente enfrenta as situações adversas, a gente olha para o céu e fala assim, eu sei que o meu Redentor vive, eu vou vencer em nome de Jesus, eu vou passar lá para o outro lado em nome de Jesus. A barreira levantou, a adversidade levantou, eu sei o meu destino, eu vou continuar até o fim. E eu vou encerrar essa palavra, irmãos, usando 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo de número 2. Está lá perto de Apocalipse, tá bom? Para quem não sabe. 1 João, capítulo de número 2. Quem achou, diga amém, Jesus. Quem não achou, acompanha no telão, Senhor. Está lá? Quem não achou, está ali estampado no telão, tá bom? 1 João capítulo 2, versículo 1 a seguir, está escrito assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Amém? Já pecou hoje? Mas essas coisas foi escrito para você não pecar, tá bom? Eu também já pequei hoje, com certeza. Talvez até de forma inconsciente. Mas, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai,
Jesus Cristo, o justo, amém? Que não julga conforme as regras da terra, nem conforme as leis da terra, mas sim conforme a justiça de Deus, para o reino de Deus. Vamos lá, vamos continuar lendo, versículo 2: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Amém, irmãos? Então presta atenção nisso aqui, eu vou continuar lendo, deixa lá no telão, eu vou continuar lendo. A justiça de Deus, ela não foi estabelecida somente para mim e para você que está aqui hoje. A justiça de Deus foi estabelecida para o mundo inteiro, só não acessa ela quem não quer. Você entende? Se a pessoa falar, Deus, eu não quero, Deus, está tudo bem, Deus deixa a pessoa. Mas foi estabelecida para todo mundo. Versículo 3: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos, Se a gente guarda, a gente está demonstrando que a gente conhece. Mas aquele que diz, versículo 4, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Pastor, quais são os mandamentos de Deus? É só os 10 que está escrito lá em Êxodo 20? Não, está tudo aqui, irmão. Deixa de preguiça, vai ler a Bíblia, pelo amor de Deus. Você vai descobrir quais são os princípios e mandamentos do Senhor, que está registrado na Bíblia. E a única coisa que eu e você tem que fazer é obedecer, mais nada, só isso. Tá? É só obedecer, irmãos, em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, não arruma intriga comigo e nem com ninguém por causa das suas teologias, do que você acredita, do que você deixa de acreditar. Estou nem aí para isso, irmão. Estou pouco me lixando para o que as pessoas andam falando por aí, na internet principalmente, Estou nem aí com isso. Meu negócio é aqui, é com a Bíblia, amém? Meu negócio é com a Bíblia Sagrada, e o seu também deve ser com a Bíblia Sagrada, não com o que você acha. O que eu acho, irmão, está pouco importando para Deus. Deus está nem aí com aquilo que eu acho. Deus, Ele está aí com aquilo que Ele deixou escrito. Está escrito, então é só obedecer. Ah, mas eu não concordo com isso. O problema é nosso, Se a gente não concorda, é problema nosso. Tá bom, irmãos? Porque Deus não vai mudar nada por causa de nós. Ele já estabeleceu a sua justiça através da palavra dele, está escrito. Então agora é só obedecer, irmãos. Amém? Em nome de Jesus. Em todas as áreas da nossa vida. Eu já li o 4, já li o 4. Vamos para o 5 então. Vou ler só o 5 e o 6 e vou encerrar. Está escrito assim: mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Amém? Como que Jesus andou? Você sabe como que Jesus andou? Jesus não andava assim, batendo no peito e eu sou o cara, mostrando para todo mundo, eu sou o cara. Não. Jesus andava em amor, meus irmãos. Jesus andava em compaixão. Você entende isso? Ele tinha compaixão das pessoas que estavam perdidas. Você entende? Jesus abraçava o pecador, tá? Jesus, ele olhava para as pessoas que estavam em sofrimento e estendia a mão para elas. Era assim que Jesus andava, Jesus chegou lá no poço de Jacó. Está registrado aonde, meu filho? Fala lá para mim, João 4, João 4, Jesus chegou lá no poço
Ele sabia, ele foi lá de propósito, ele sabia que ia ter uma mulher lá, que já tinha 5 maridos, que ela estava vivendo, tendo caso com agora não era dela também. Jesus sabia disso. Então ele fez questão de passar por Samaria, porque ele tinha que encontrar com aquela mulher que era rejeitada por todo mundo, porque todo mundo conhecia a história daquela mulher. E Jesus foi lá exatamente para mudar a história dela. Uma pessoa rejeitada pela cidade inteira. Todo mundo sabia a história dela. Aí Jesus passou por lá só para encontrar com ela, para mostrar para ela que tinha alguém na terra que andava diferente. A Bíblia diz aqui, irmãos, que nós devemos andar como Jesus andou. Você entende? Então, pastor, então tudo bem, eu vou lá no boteco hoje depois do culto e vou sentar lá na mesa com os caras lá e vou fazer a boa para a turma toda, porque Jesus amou todo mundo. Irmão, faz isso não, que você vai estar dando ocasião para o pecado abraçar você e levar você para o inferno. Não faça isso, tá bom? Agora, se você realmente se sente alguém capacitado, cheio do Espírito Santo, tem palavra de Deus para fazer isso, então vai, mas vai para fazer a diferença. Amém, irmãos? Porque o Senhor nos chamou para ser luz, irmãos, e luz tem que brilhar no meio das trevas. Luz brilhar no meio de luz não faz diferença nenhuma. Agora, quando a luz começa a brilhar e reinar no meio das trevas, então ela faz toda a diferença. Você entendeu isso ou não? Então é isso, não me interprete mal, pelo amor de Deus, né? Porque as pessoas, e eu quero acreditar que elas não estão aqui hoje, mas as pessoas, elas pegam aquilo que a gente fala e faz assim: o pastor que falou para fazer isso. Não estou falando para você fazer isso. Você tem que andar pelo Espírito, querido. Amar as pessoas pelo Espírito. Não amar as pessoas pela carnalidade ou pelos benefícios que elas têm para te oferecer. Ame as pessoas pelo Espírito de Deus. Aleluia. Ande como Jesus andou. Pastor, mas fulano de tal está no pecado. Ajuda ele a sair. Como é que o senhor faz isso, pastor? Sendo um instrutor da gente aqui, como é que você faz isso? Primeiro, amando as pessoas. Segundo, mostrando para ela que ela precisa olhar para dentro dela mesma, tá? Se arrepender, pedir perdão para Deus, perdoar a ela mesma, porque tem muita gente que não consegue se perdoar. Então tudo bem, é por aí que eu começo. Sabe, agora se eu pegar a pessoa e esfregar na cara dela o pecado dela e falar: olha, você está fazendo isso, você está usando droga, você está prostituindo, você está na desgraça do pecado, né? Você está fazendo coisa horrível diante de Deus, você vai para o inferno. Irmão, eu acabei de mandar ela para lá, acabei de empurrar. É só isso que eu fiz, eu empurrei o resto. A gente já sabe que vai, irmãos, mas o nosso papel não é empurrar. Nosso papel é estender a mão e falar assim: vem cá, eu tenho alguém diferente para te apresentar hoje. Alguém que me tirou desse abismo. Alguém que me tirou de lá. Eu estava lá também. Eu estava a um passo de chegar lá no inferno. Mas Jesus foi misericordioso comigo e Ele me abraçou de forma diferente. Ele usou alguém de maneira diferente. Alguém que não concordava com o pecado que eu estava cometendo, mas alguém que usou palavras de sabedoria para poder me atrair para Jesus. Então, igreja de Cristo, vamos andar como Jesus andou. Quem Jesus tinha que repreender, ele não fazia corpo mole, ele repreendia, chamava atenção. Mas quem Jesus tinha que abraçar e amar, ele abraçava e ele amava. Você entendeu isso ou não? Quem que Jesus chamou atenção? Você vai ler na Bíblia: os fariseus, os hipócritas, as pessoas que viviam de aparência, todas essas pessoas Jesus chamou a atenção delas, inclusive com palavra pesada, chamando elas de raça de víbora, porque era conhecedor da verdade, mas não praticava a verdade, ensinava os outros
como que fazia com a verdade, mas não praticava a verdade. Então, irmãos, eu quero acreditar que aqui no nosso meio não tem nenhuma raça de víbora, mas se tem, volta para o Senhor, se converta ao Senhor, entrega a vida para o Senhor hoje, em nome de Jesus. A sua religiosidade não vai te levar para o céu, a sua religiosidade só vai te afastar de Cristo. Deus não chamou religiosos para ir morar no céu, Deus chamou pecadores para se arrepender, para ir morar no céu. É diferente. Se eu sou um pecador, irmão, e não me arrependo e continuo dentro da igreja, mas sem me arrepender, não adianta querer bater na porta do céu, porque não vai entrar. Ah, pastor, mas eu estou dentro da igreja. Irmão, dentro da igreja até o diabo vem. De vez em quando ele aparece por aqui no corpo de alguns, né? Até o diabo vem dentro da igreja, irmão. Deus quer pessoas que tenham coração arrependido, disposto a mudar de vida. E eu louvo a Deus porque você está aqui hoje, querido, ouvindo essa palavra, as pessoas também que vão ouvir aí pela internet. Eu louvo a Deus por essas vidas, sabe por quê? Porque Deus falando para a gente assim: olha, eu estou te dando a chance de você se arrepender. Foi o que ele fez com essa mulher adúltera. Ele não condenou ela, sabe? Ele se colocou ali como advogado, falou: eu vou defender essa vida, porque se essa vida morrer desse jeito, eu sei para onde ela vai. Então ela não pode morrer desse jeito, eu vou dar a chance para ela se arrepender. Depois que aconteceu toda a confusão ali, os caras foram embora, né? Todo mundo aqui já entendeu a história. Os acusadores da mulher foram embora. Jesus levanta a cabeça e fala assim: ué, cadê os seus acusadores? Ninguém te condenou? E ela falou: ninguém, Senhor, ninguém me condenou. E Jesus falou assim: eu também não vou te condenar. Só faz uma coisa, vai e não faz mais isso. Foi isso que ele falou. Vai e não erra mais. Você entende? Irmão, hoje nós estamos tendo a oportunidade também de fazer a mesma coisa. Eu errei até hoje, eu errei até ontem, eu vivi no erro, né? Até ontem. Vamos falar de hoje não, porque hoje está muito em cima da hora, né? Mas tudo bem, eu errei, pastor, até antes de eu vir para o culto. Eu estava em pé de guerra em casa, em pé de guerra com a família, em pé de guerra no casamento. Eu estava uma vida miserável antes de vir para a igreja. Agora mesmo. Mas eu vim, escutei essa palavra, meu coração quebrantou e eu estou disposto a me posicionar e perdoar a mim mesmo, perdoar as pessoas e pedir a Deus que me perdoe também, para que eu possa herdar as mansões celestiais. Irmão, se você está disposto a fazer isso, eu quero ajudar você em oração, tá? Quero só ajudar você em oração. Porque a nossa vida pertence a Jesus, querido. A nossa vida não é do diabo. A nossa vida não foi feita para ser lançada no inferno. A nossa vida foi feita para ir morar com Jesus nas mansões celestiais. Amém? Mas isso é decisão de cada um, queridos. Jesus instruiu a mulher adúltera, dizendo para ela assim: olha, vai e não faz mais isso. Vai e não peca mais. Não faça isso mais. A decisão era dela, irmãos, de continuar seguindo a vida dela na prostituição ou de continuar seguindo a vida dela com Jesus. O que ela fez, pastor? Não sei. Não sei. Está escrito na Bíblia o que ela fez? Então eu não sei. Eu acredito que ela seguiu Jesus. Eu acredito. Mas eu não sei, não está escrito, então eu não sei. Eu só sei de uma coisa: a oportunidade, hoje, ela está batendo na minha porta. A oportunidade hoje está batendo na sua porta. Pastor, mas vai levar alguns meses ainda para eu consertar minha vida de vez. Irmão, tudo bem, continue, prossiga. Sabe, mudança, irmão,
Não é assim, estalei o dedo, vou mudar de vida. Não, irmão. Existe processo na vida da gente que leva tempo, tá? O que a gente não pode fazer é acomodar e falar assim, mas vai ser muito difícil e está tudo tão complicado. Irmão, é Deus que está agindo. Está complicado? Continue, em nome de Jesus. Continue vindo na igreja, continue ouvindo a palavra, continue servindo a Deus, continue fazendo suas orações, continue pedindo perdão para Deus, continua perdoando as pessoas que te feriu, continua, querido, continua, em nome de Jesus, até o dia que você chegar no ponto, né, de passar a régua e falar assim, agora sim, eu estou com Jesus 100%, ou 90%, ou 99%, sei lá. O importante é você estar com Jesus. Errou, conserta. Pecou amanhã, pede perdão de novo. Pecou depois da manhã, foi na tentação, na provação, não passou no teste, dá um passo para trás. Quantas vezes já falei isso aqui, irmão? Está no erro, dá um passo para trás, conserta, reveja seus conceitos, olha para dentro de você, em nome de Jesus. O Senhor está disposto a nos perdoar todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus, queridos. Eu acho que chega, né? Eu já li tudo que eu tinha que ler, já li até o 6, do João, 1 João 2, li até o 6, era só até aí que eu queria. Falou que nós devemos andar como Jesus andou, não é assim? E que tal a gente começar a fazer isso agora? Você quer? Amém? Então fica de pé, amado, em nome de Jesus. Deixa eu orar junto com você. Glória a Jesus. Sabe, irmãos, eu quero, assim, eu não quero expor ninguém, né? Eu não quero fazer isso no ato de expor a vida de ninguém, mas sim com a intenção de ajudar você, sabe? E você não é obrigado também a fazer nada disso, mas se você entende que precisa de uma oração hoje, seja ela para voltar para Jesus, seja ela para pedir perdão, seja ela para ter mais força ou para reconciliar, seja lá para o que for. O que eu estou falando até agora é só exemplo, tá? Mas se você entende que precisa disso, eu quero convidar você aqui à frente, porque eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida.